Léo Souza. Mensagem ativacional com Léo Souza. Muito bem, trazendo a nossa mensagem ativacional de hoje. Olha, gente, faz dias que eu venho aqui falando com o Papai do Céu, perguntando o que é que eu teria que trazer aqui no programa. Aí eu falando e eu fico observando o cotidiano das pessoas, o dia a dia. É normal isso eu fazer sempre. E eu percebi que algumas pessoas, elas passam por certas dificuldades na vida por desistirem fáceis das coisas. Tem muita gente desistindo tão fácil, que é brincadeira, né? Desiste fácil do comércio, abre o comércio, aí o primeiro mês, segundo, e a coisa ainda não pegou velocidade. Dá não, eu vou parar, vou inventar outra coisa. Aí abre outra coisa e a mesma coisa acontece. Diz assim, eu vou parar, não dá para continuar, o negócio aqui não é para mim, eu não sou do ramo. Mas antes de abrir também não analisou que não era do ramo. Primeiramente teve que meter a cara, aí depois que errado, não. Ser ousado, não, nunca foi errado. Você tem que ter ousadia. Você só não pode desistir. Então eu percebi que essa questão de ousadia não vem só na parte nossa, isso é dos antigos. E muitas vezes, que nem eu estava dizendo agora aqui, a gente percebe que as pessoas têm uma facilidade de desistir fácil das coisas. As pessoas sonham, mas parece que por questão de nada ela desiste dos próprios sonhos, porque eu não sei. Aí você diz assim, Léo, mas é bíblico a gente tem que perseverar? Claro que está na Bíblia também. A gente teve grandes homens que passou por dificuldades, turbulências, mas que perseveraram. Porque na jornada da vida, muitos desistem diante dos primeiros obstáculos. Dos primeiros, eu não estou falando de outros e outros obstáculos, eu estou falando de ter pessoas desistindo dos primeiros obstáculos. Mas na Bíblia encontramos também exemplos de homens que mesmo em meio às maiores provações, eles permaneceram firmes com aquela fé inabalável. A palavra, o problema é que, deixa eu dar um código a você aqui, essa chave aqui, muito interessante. Olha, tem muita gente que lê a Bíblia só por ler, passa por cima, mas não presta atenção a pequenos pontos, como palavras-chave que tem na Bíblia. Exemplo, essa palavra inabalável. Você leu, tem que permanecer com a fé inabalável. O que significa a palavra inabalável? Você está dentro, enquadrado dentro de algo que não vai te abalar. Nem aquelas palavras de amigos que só vêm para tentar te derrubar com desânimo. Rapaz, você abriu o quê? Rapaz, eu abri aqui uma cantinazinha. Ih, vai dar certo não, é cheio de supermercado grande de lado. Ninguém vai não, o pessoal vai para ali. Oxi. Que é isso? É você agora que manda no povo? É você agora que determina quem compra, onde compra e o que compra? É assim? Você é um ditador agora na vida das pessoas? Não, meu querido, faz isso não. Então você fica abalado com palavras de pessoas que gostam de te ver para baixo. Então quando você fica inabalável, mesmo que os contras cheguem com palavras de desânimo, você não vai se abalar. porque você está com a fé inabalável. Então mantenha a sua fé intacta.
Exemplo, José do Egito. O José do Egito, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravos e também foi até preso injustamente. Lembra? A mulher de Potifar criou aquela injúria contra ele e mesmo assim ele permaneceu fiel e justo. Não é isso? A Potifar, mas o que acontece? Mas ele nunca perdeu a esperança. Foi preso, foi julgado injustamente, ele nunca perdeu a esperança. Ele o quê? Perseverou, ele sabia o compromisso que Deus tinha com ele, ele confiou em Deus, ele não confiou no homem, ele não confiou em Potifar, ele não confiou lá no padeiro, ele não confiou no copeiro, ele não confiou em ninguém, ele confiou em Deus. Até que surgiu toda aquela situação, teve que acontecer lá no Egito, como todos sabem a história, aonde ele se tornou o quê? Governador, ou seja, ele foi exaltado como governador do Egito, segunda pessoa depois do rei, depois do faraó. Então era quem? José. Mas não quer dizer que José não passou por dificuldades. Claro, passou por imensas dificuldades, todos sabem disso. Aí você quer algo, do nada você desiste. Está errado. E você reclama de quem? Ah, Léo, mas você falou aí de José. Beleza, show de bola. Vamos falar de Jó? Ah, tem mais um? Tem. Olha, Jó, mesmo perdendo tudo, eu não sei se você sabe, até mesmo a família, todo mundo sabe aí que foi uma verdadeira confusão a vida de Jó. Ele perdeu a família, saúde, bens e não blasfemou, né? O que foi que ele disse? O Senhor, né, o deu, o Senhor tirou. Então, bendito seja o nome do Senhor. Quando a mulher dele chega até ele e diz assim: olha, Jó, por que tu não amaldiçoas teu Deus e morre? Aí ele diz o quê? Tu falas como uma louca. Tu falasse agora contra quem? Jeová. Ainda deu assim uma exclamação de poder. Mulher, tu agora falaste que nem uma louca. Tu falaste contra Jeová. Não foi contra mim, não foi coisa pequena, não. Você agora vacilou feio. Mulher, agora você detonou, você foi contra o Todo-Poderoso. Você falaste contra Jeová. Faz isso não. Eu posso ter perdido a minha saúde, meus bens, mas eu nunca vou blasfemar contra o meu Senhor, porque foi Ele que me deu, é Ele que tem o direito de tirar. Então bendito seja o nome do Senhor. E no final Deus fez o quê? Restaurou, te deu tudo em dobro. Ah, beleza, Léo, conheço essa história. E o Moisés? Moisés enfrentou o faraó, cruzou o deserto com um povo difícil e mesmo com tantas lutas, rapaz, ainda seguiu aí obediente à voz de Deus até o fim, porque lutar com aquele povo lá do Egito não foi fácil. Vinha maná do céu, não guarda não, amanhã Deus manda de novo, o pessoal guardava em cestos. Amanhecia o quê? Estragado, porque desobedecia. Deus dizia, não guarda, todos os dias eu mando. Foram 40 anos eles andando com a mesma veste, tinha uma sombra uma nuvem que dava sombra a eles, nem as vestes estragaram, e esse povo ainda tinha dificuldade de acreditar no Deus de Moisés, o nosso Deus Todo-Poderoso. Moisés subia até o monte para orar, para buscar resposta a Deus. Quando voltava, eles tinham retirado todo o ouro que existia entre si e fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Olha só o que Moisés não passou. Então Moisés poderia ter chegado para Deus e ter dito, Senhor, faz o seguinte para mim, já que o Senhor manda maná do céu, retira o maná, agora manda fogo, queima todo mundo. Acabou-se. Problema resolvido, não precisa mais atravessar o mar. A não ser que o mar venha até aqui para limpar a cinza desse povo perverso e mau. Mas não, Moisés não fez isso. Senhor, vamos até o final. É isso? E foi. Não chegou a entrar na terra prometida, né? Como também Deus não deixou o corpo dele, levou para que não fosse adorado. Mas ele dever cumprido. Lembra? Isso aí é fácil, ó. Diz outro aí. Davi o ungido? Tá falando de quem? O rei Davi? Também não passou por dificuldades? Ele desistiu da jornada dele? Ou ele foi perseverante? Porque Davi, ungido rei, foi perseguido por Saul. Saul nem era destituído rei por Deus. Davi sim, mas mesmo assim Davi honrou. Embora que tenha casado, né, com a filha de Saul. Mas ele honrou Saul. Mas Saul, por várias vezes, durante anos, teve a oportunidade de se vingar, né? Davi provou, né? Uma vez foi lá, né? Entrou lá, deixou lá algo que identificasse que ele teve muito próximo ao rei e poderia ter matado, e Davi não fez, né? Então, todo mundo sabe, né? Ele foi perseguido por Saul durante anos, ele teve a oportunidade de se vingar, mas ele fez o quê? Ele escolheu esperar o tempo de Deus.
ele não foi tomar o reinado de Saul na tora, já era dele. Ele desde novinho, quando o profeta chegou, o profeta Samuel, quando ungiu ele já era rei, destituído por Deus. Mas ele não teve pressa para assumir o seu trono. Ele soube esperar, mas ele sofreu. Da mesma forma é na sua vida pessoal, gente. Não é diferente. Então aprende a ter um pouco mais de perseverança. Mas eu abri um salão de cabelo agora. Essa semana eu cortei 4 cabelos, 5. Tu acha que é fácil alguém chegar assim e dizer: meta a tesoura aqui, eu confio em você? Não é assim. As pessoas vão observar um corte em outro. Sempre vai ter as primeiras cobaias. Não é verdade? Então a gente vai observar. O cara corta bem, o cara é bom. Aí vai se espalhando, o negócio vai andando. E vai tomando proporção, dinâmica, impulso. Mas você tem que ser perseverante. Léo, você deu um exemplo aí de pessoas aí que tinha que passar por dificuldade mesmo, pessoas carnal. Você quer algo mais profundo? Beleza, vamos falar de Jesus, que era Deus. Deus, estou falando do Filho, o Todo-Poderoso, porque quando a Bíblia diz assim, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos a Trindade, Jesus Cristo já era Deus no céu. O Todo-Poderoso desce à terra e passa por dificuldades, mas não desiste, porque o maior exemplo é Jesus Cristo, que suportou a cruz, a rejeição, a dor e a humilhação com amor e também propósito para salvar o quê? A humanidade que nem merece até hoje. Sinceramente, viu? Jesus está de parabéns, viu? Rapaz, como é que um ser tão grandioso desce lá do céu para salvar a humanidade que não está nem aí para você até hoje? Você chega no coração e diz, perdoa. Sabe o que você diz? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, não perdoo ninguém. Aí, 1-0, viu, Jesus? Esse aí não mereceu, não. Puxa pela perna e rebola. Mas ele não faz isso não, sabe por quê? Porque o propósito dele não foi esse. Ele não lutou em vão, gente. Ele sabe o propósito. E até hoje ele vem dando o seu melhor. Já imaginou que assim que a dificuldade se levanta, acontece, aí você chuta o pau da barraca, rebola o balde? Tá bom, a luta para mim acabou, levanta a bandeira aí, me rendo. Não. Então Jesus, que já era Deus Todo-Poderoso, nem precisava vir nessa terra, ele veio. Passou por dificuldades desde criança. Mesmo a dificuldade que uma criança passa, hoje ele passou. Desde rapazote, adolescente, até chegar à fase adulta, aí assumiu seu ministério aos 30 anos de idade. Foram 3 anos de ministério, 3 anos de sofrimento. Quem eram seus discípulos? Os caras mais teimosos e mais complicados que poderia existir na face da terra. O pior era Pedro. Briguento, não. Se amostrava. Mas mesmo assim, Jesus não desistia de nenhum deles. Foram 70 apóstolos acompanhando Jesus. Mas mesmo assim, ele não desistiu de nenhum. Sabia que Judas ia o trair, mas mesmo assim não desistiu de Judas. E você desiste fácil por quê? Fala sério para mim, né? Todos esses homens, né? Eles nos ensinam que perseverar e confiar, mesmo sem ver, é caminhar também mesmo cansado, que às vezes acontece, né? Porque, olha, todos esses homens é um exemplo, porque eles nos ensinam que perseverar é importante, confiar é fundamental, mesmo sem ver. Porque caminhar mesmo cansado é acreditar quando tudo parece contrário? Será que isso é normal? Rapaz, é complicado, né? Deixa eu falar para você, se hoje você enfrenta lutas, saiba, para a gente finalizar nosso ativacional de hoje. Se você hoje enfrenta lutas, saiba que Deus honra quem persevera, não quem desiste. Não pare, não desista. Quem continua, conquista. Olha só que coisa interessante. Ou você acha que quem conquista é quem continua ou quem para? Claro que é quem continua, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, porque no tempo certo a colheita vem. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Confere lá para mim, tá bom? Essa foi a nossa mensagem ativacional de hoje. A você, um ótimo dia.